Daniel capítulo 6, versos 16 e 17. Daniel está logo depois de Ezequiel, Lamentações de Jeremias. Eu quero ler apenas o verso 16 e o verso 17 com você, para que você entenda os planos de Deus. Eu não vou ler todo o texto, ok? Porque ele é um pouquinho longo, mas eu quero incentivar você, depois de chegar em casa, ler esse texto, meditar nesse texto, refletir na palavra de Deus. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou depois ler alguns textos, vou citá-los aqui. Mas a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia, ela é o nosso manual, querido. Ainda estamos no início do ano, dia 22. Faça um propósito de ler a Bíblia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você não vai gastar mais que 5 minutos para fazer essa leitura. Ao término desse ano você terá lido toda a Bíblia. Faça um propósito com Deus esse ano na sua vida devocional. Oração, leitura da palavra, jejum, consagração, é o que vai nos aproximar de Deus e nos trazer experiência. Amém? Diz assim: então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram aonde? Na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você ama, serve continuamente o livre. Ok? Verso 17. Verso 17, pode passar aí, por favor. 16 e o 17. Me ouvem lá em cima? Verso 17, se a sua tradução for diferente da minha, diz assim: foi trazida, em algumas palavras diz, taparam, ok? Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Você pode repetir comigo assim? Para que a decisão para com Daniel não se modificasse. Enquanto o irmão Júlio chega aqui à frente e vai orar, arruma o microfone para ele, coloque a mão no seu coração e você vai falar com Deus. Vem cá, Júlio, fazer essa oração aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Espírito Santo... Tem 2 Júlio, é o de óculos lá atrás. Por isso, é você mesmo, meu filho. Vem orar, meu filho. Ô Jesus amado, me ajuda nessa hora. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça e faça uma oração dizendo assim: Senhor, a palavra que o Senhor tem para mim, ela é mudada através da sua decisão. Pode orar, Júlio, abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na manhã, nessa primícia, Senhor, para estar entregando esse dia para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar nos corações de cada um. Aleluia. Essas pessoas que entraram aqui nessa manhã, Deus, que eu creio que entraram de uma forma, mas vai sair transformada pelo poder do Espírito Santo nessa manhã, Deus. Que eu creio, Senhor, que cada um vai receber a sua porção. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Devia chamar cada culto um aqui de surpresa para orar, né? Aí você vai estar preparado. Repita comigo assim, por gentileza, mais uma vez, diga assim: transformando a adversidade em bênção. Ok? Só para que você acorde aí, diga mais alto, por favor: transformando a adversidade em bênção. Alguém aqui tem alguma adversidade, algum problema, alguma luta? Levanta a mão. 1, 2. Tem gente que nem levantou, então não tem nenhuma adversidade, não tem nenhum problema, está tudo bem, graças a Deus. Então você no final do culto ore por mim, tá bom? Porque nós temos lutas, nós temos adversidades, nós temos situações que nos envolvem a cada dia para provar a nossa fé, para testar a nossa vida diante de Deus. A semana passada, alguns dias atrás eu preguei e eu coloquei uma frase dizendo o seguinte, que veio do sermão: a nossa adversidade, ela será provada ou testada, ou melhor, perdão, a nossa maturidade, ela será provada, testada nos nossos momentos de adversidade. O que isso significa, irmãos? Que a nossa vida, ela vai ser testada em todo o tempo. Quando você acorda de manhã, se prepara para vir o culto, o que aconteceu? Às vezes você lembra que você esqueceu de colocar gasolina, às vezes você já deixou ali a carne preparada de ontem para hoje para o almoço, aí você vai lá e descobre que salgou a carne. Algumas coisas que você preparou para o domingo, de repente, não saem da maneira que você idealizou. Mas eu quero dizer para você que as tragédias das nossas vidas, elas podem ser transformadas em bênção.
Depende da nossa atitude, do nosso posicionamento, da nossa maneira, da nossa intimidade com Deus. Os livros do Antigo Testamento são os retratos ou relatos da vida de cada um de nós nos dias de hoje. Há algumas pessoas que quando olham para o Antigo Testamento, dizem assim, mas tanta coisa aconteceu lá. Lembram-se do tempo da lei e da graça, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? O nosso Deus, ele não muda. Assim como ele tratou, ele cuidou do povo de Israel, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quem se sente cuidado por Deus, diga amém. Amém. Nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça sem autorização, sem o consentimento de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, capítulo 6, e como já disse, se você puder, chegue em casa, leia, medite. Olha aqui para mim, todos que estão aqui no templo e você que está em casa, preste muita atenção. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor vai falar conosco, Ele vai revelar a vontade dEle. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Por isso que é importante uma vida devocional, todos os dias ler a palavra, todos os dias orar, para que o Espírito Santo, para que o Senhor Jesus, Ele revele a vontade dEle nas nossas vidas. Daniel capítulo 6 nos fala o que? Sobre Daniel. Fazendo um resumo rapidamente, Daniel era um servo do Senhor, tinha intimidade com Deus, tinha uma vida de consagração ao Senhor, mas descobriram ali que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e as pessoas queriam de alguma forma ali ir contra Daniel. Haviam pessoas invejosas, foram escolhidos ali pessoas para liderar, para governar, e entre essas pessoas estava Daniel. Mas Daniel, ele foi ali, por algumas pessoas, olhado com outros olhares, com outros olhos, se assim podemos dizer, porque Daniel era alguém temente a Deus. Querido, os planos de Deus para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, os planos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas. Os propósitos que Deus tem para cada um de nós em 2023, eles vão se cumprir. Mas deixa eu lhe dar um alerta aqui, lutas virão, dificuldades virão. Temos ouvido aqui testemunhos, pastor Ricardo testemunhou agora, não é isso? Que coisa boa, está trabalhando, está empregado, Deus abençoe, são promessas de Deus. Mas e quando falta o emprego, quando falta o dinheiro? Dinheiro, pastor Ricardo, não falta, que ele tem muito, não é? Mas quando falta o dinheiro, quando falta a alegria naqueles momentos de adversidade, como agir? Mas Daniel, as pessoas queriam achar uma falha na vida de Daniel. As pessoas queriam achar algo na vida de Daniel que deturpasse a sua vida, algo na vida de Daniel que fosse contra o decreto do rei. Senhor, rei, lá tem alguém lá que não se ajoelhe diante da tua presença. Rei, tem alguém que não está seguindo as suas orientações, porque Deus já havia preparado um lugar para Daniel. Toda vez que nós nos propomos a fazer algo, todas as vezes que você no início do ano, você é eleito para uma comissão, para um trabalho, você diz assim, esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer. Meu irmão, as lutas elas virão, mas a palavra do Senhor diz que Ele não dá luta maior que possamos suportar. E Daniel, então, as pessoas olharam para ele, e Daniel, quando recebe uma notícia, recebe a respeito daquela lei, daquele decreto, Daniel, você daqui a pouquinho vai me ouvir dizendo sobre isso. Daniel, ele não se abala, mas ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar a direção do Senhor. Daniel, então, ele é jogado na cova dos leões. Talvez quando nós olhamos um texto como esse, nós olhamos, hoje ninguém vai fazer isso, ninguém vai jogar ninguém na cova dos leões. E aqueles leões, eles estavam bem famintos, aqueles leões estavam prontos para devorar quem chegasse ali. Mas o Senhor guardou a vida de Daniel, o Senhor esteve com Daniel em todo o tempo. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Quais são as covas que nós temos sido jogados na nossa vida prática, no nosso dia a dia? O rei ficou ali ansioso, preocupado. O rei não dormiu a noite inteira para saber que será que Daniel vai sobreviver? O que será que vai acontecer com Daniel? E eu quero dizer a você, cova aqui significa o ápice de um problema impossível. Cova aqui nesse texto significa, trazendo para as nossas vidas, é o ápice de um problema impossível, algo que aos seus olhos, aos meus olhos, algo que nós não podemos resolver. Mas a Bíblia diz, há algo impossível para Deus? Nada é impossível, Senhor. Leão aqui, ou os leões, significa um problema da nossa vida que não temos como dominar.
problemas que surgem diante de nós, inimigos maiores do que nós. Eu quero que você pense um pouquinho aí, você que está aqui no templo, você que está online. Quais são os problemas que hoje para você, aos seus olhos, são tão grandes que você talvez diga: eu não vou conseguir. Eu quero que você pense, quais são as situações da sua vida neste dia, nesse mês de janeiro, que você diz assim: não vou conseguir, é tão difícil aos meus olhos. Seja uma questão profissional, seja uma questão empresarial, seja nos seus negócios, seja na sua vida espiritual, e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, quando nós nos apegamos a Deus, irmão Júlio, quando orou aqui, ele disse da primícia. Não sei se você atentou isso, a primícia. A nossa primícia deve ser todos os dias nos entregarmos a Deus. A nossa primícia deve ser: Senhor, olha, a primeira hora do dia eu quero buscar a tua face, eu preciso de ti. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós não vigiarmos, o dia passa. Nós não lemos a palavra, nós não oramos, nós não visitamos, nós não congregamos, nós não conseguimos desenvolver os projetos, os planos que Deus tem para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você aqui o seguinte: quando você não está preparado, 4 coisas eu anotei aqui importantes. Por que precisamos estar preparados? Porque quando não estamos preparados, podemos ser devorados por algo que pode nos derrotar. Quando nós não estamos preparados, parece que nós vamos ser devorados por aquela situação. Parece que nós vamos ser devorados por aquele problema, lá no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, no ministério. Quando nós não estamos preparados, nós vamos sofrer aquele problema, aquela situação. Nós vamos sofrer quando aquele problema chegar diante de nós. Muitas vezes nós acabamos sofrendo até por antecipação. Meu Deus do céu, não aumentou o salário mínimo, como é que vai ser? Meu Deus do céu, lá nas lojas americanas, não sei se você viu essa semana, acompanhou o noticiário, que rombo lá nas lojas americanas, e a gente fica pensando, como é que aconteceu, como é que está o Brasil, como é que está a situação? Quando nós saímos da porta para fora, quantas coisas nós vemos que estão distantes dos planos de Deus. Nós precisamos nos preparar. Quando nós não estamos preparados, o problema ele pode ser superdimensionado. Quando eu não estou preparado diante de Deus, qualquer problema que vem, qualquer situação, ele se torna algo grande demais, e parece que eu me esqueço do Deus a quem eu sirvo. Do Jeová Jirê, do Jeová Rafá, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que cura, do Deus que abre portas, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que mandou ali o povo marchar 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó. Quando eu não estou preparado, eu posso correr um grande risco aqui de perder o controle da situação. Eu tenho brincado muito com o Ministério de Louvor sobre aquela questão, né? Deus não perdeu o controle, não. Acho que é um hino até que a gente tinha que cantar todo dia. Não precisa cantar hoje não, tá? Não é deixa pro louvor, Mas todos os dias, quando eu acordar, eu preciso dizer: Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle da minha vida profissional. O Senhor não perdeu o controle do meu casamento. O Senhor não perdeu o controle, ainda que eu esteja enfermo, ainda que algumas coisas, alguns negócios existem pessoas aqui que são empresários, profissionais liberais. Eu quero dizer a você: Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da nossa vida financeira. Quando a gente pega a nossa família e começa a olhar, eu não sei como você faz, mas você começa a olhar o mês de janeiro, fevereiro não tem dinheiro, março não tem dinheiro, meu Deus do céu, o que fazer? Deus não perdeu o controle da nossa vida. Eu quero falar com você sobre preparação. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode olhar. Se o pessoal da mídia puder me ouvir lá, estiver ouvindo bem, coloca daqui a pouquinho o verso 5. Senão você olha na sua Bíblia aí. A preparação de Daniel. Daniel, antes da cova, você pode imaginar comigo o seguinte: Daniel antes da cova, Daniel ele já estava preparado, porque ele já tinha uma vida, uma intimidade com Deus, uma entrega. E no verso 5, diz assim do capítulo 6: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Irmãos, Daniel antes da cova, Daniel ele estava preparado. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Olha aqui para mim, por favor, você que está no templo e você que está em casa. Você está preparado? Eu e você estamos preparados para os momentos de adversidade,
para as coisas que virão sobre as nossas vidas. Sexta-feira nós reunimos aqui com a liderança e compartilhamos ideias, projetos, propósitos, missão, visão da igreja para o ano de 2023. Vamos reunir você, igreja, se prepare aí, nós vamos marcar aqui o dia da visão. O dia que vamos passar para a igreja, a visão para 2023. Mas eu quero dizer a você, você está preparado, meu irmão? Você e eu estamos preparados para as lutas, as dificuldades. Eles olharam para Daniel e disseram: nesse homem, nesse moço, nesse jovem, nós não vamos encontrar nada na vida dele. Eu não posso deixar de lembrar aqui de Jó. Quando o inimigo se apresenta diante de Deus e diz: está vendo o seu servo Jó? Deus disse: ele é homem reto, íntimo, temente a Deus e se desvia do mal. Se desviar do mal são obstáculos, situações que vão vir sobre as nossas vidas, dia após dia. Quando nós entramos no automóvel, quando nós vamos para o trabalho, seja de ônibus, de metrô, seja a pé, seja na sua casa, seja home office, nós precisamos estar preparados para as adversidades que vêm. O mundo tem mudado, as pessoas têm mudado. Daniel obedecia ao seu Deus. Até os inimigos reconheciam que Daniel era cumpridor da palavra. Daniel, ele cumpria a palavra. E eu quero dizer a você e frisar nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer ter uma vida de propósito com Deus, leia a palavra, medite na palavra, devore a palavra de Deus. Tem um cântico lá para as nossas crianças que diz: leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. No verso 10, se você quiser ler aí, acompanhar comigo, o verso 10 do capítulo 6, olha o que diz ali sobre a vida de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, algumas traduções, versões diferentes, entrou aonde? Em sua casa, e em cima no seu quarto, aonde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como de costume. Quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas vezes Daniel orava por dia? 1, 2, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Quantas vezes eu tenho orado? Quantas vezes nós temos orado por dia? Quantas vezes eu paro para orar, para buscar a face de... pastor, eu oro de manhã, glória a Deus. Pastor, eu só consigo orar à noite por causa do meu trabalho, amém. Pastor, eu oro durante o dia, ok. Mas irmãos, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos colocarmos diante da presença de Deus, maior será a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto mais nós orarmos, nós vamos entender os planos de Deus, porque a Bíblia diz: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. No verso 16 diz que o ímpio fala: o teu Deus que tu serves te livre. O que o rei, esse rei é abençoado, né? Estava preocupado com Daniel, mas depois que foi jogado Daniel na cova dos leões, o rei falou: o seu Deus, o Deus que você serve, te livre desse negócio, né? Já aconteceu isso com você? Às vezes no trabalho, na vida profissional, nós somos colocados diante de alguns desafios e alguém até chega e diz assim: olha, isso aqui ninguém nunca fez, está nas suas mãos. Mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é de oração, a coisa vai acontecer. Quantas vezes somos desafiados? Quantas vezes no seu local de trabalho ninguém, muitas vezes, lembra que você é crente ali, mas na hora de uma situação, eles dizem: você não é crente? Você não diz que Deus vai fazer? Numa hora de uma enfermidade, de um desemprego, de uma tempestade na nossa vida, alguém chega e diz: olha, você não é crente? Cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Ele não vai te livrar? Irmãos, Deus está sempre pronto a nos livrar e nos abençoar. Mas nós temos que entender qual é o momento, qual é a hora, qual é a forma de Deus. Daniel foi alguém que tinha comunhão profunda e permanente com Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Ele não era um crente gangorra, né? Uma hora está lá em cima, outra está aqui embaixo. Já viu, tem alguns crentes, domingo, acho que foi domingo, eu falei do crente submarino, né? Tem crente que some a semana inteira, só aparece no domingo. Talvez você trabalhe, estuda, etc, não pode. Mas hoje tem culto online, você tem outros ministérios na igreja que você pode participar. Se envolva. A gente não pode ser crente, uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo, irmão. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Hoje eu vou dar meu dízimo, hoje eu não vou dar meu dízimo. Hoje eu quero
orar com o irmão. Ah, eu não quero orar com o irmão. Ah, hoje eu não estou bem. Quando você não estiver bem, quando acabar as suas forças, é aí que o Espírito Santo vai entrar, é aí que Deus vai mudar a sua história, é aí que Deus vai trazer a resposta, é aí que Deus vai trazer o milagre. Meu irmão, quando tudo está bem, tem aquela canção que diz: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã ou está na live participando. Eu não sei como está o seu coração, a sua vida. Apenas 22 dias de janeiro, mas o seu coração está aflito por algumas questões. O seu coração está inquieto. Quem sabe alguns deixam de dormir, não conseguem dormir. Quem sabe alguns estão tão pensativos: o que vai ser? Mas a palavra do Senhor nos diz: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Deus não cuidar da sua causa, se Deus não cuidar da nossa casa e da nossa causa, quem seremos nós? No verso 10 ainda nos diz aqui algo muito interessante. Daniel dava graças a Deus em tudo. Sabe o que Daniel está nos ensinando aqui? Esse texto nos ensina a ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, a reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, se é algo que eu percebo ultimamente tem faltado na vida de algumas pessoas, é reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Se não fosse a graça de Deus, a soberania do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Você não estaria aí na live participando do culto. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, aonde nós estaríamos? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Eu aprendi algo na minha vida há muito tempo. Uma bala que eu vou chupar, eu agradeço: Senhor, muito obrigado por esta bala. Quando você entrar no seu carro, no seu automóvel, agradeça a Deus: Senhor, obrigado porque eu tenho um carro. Quando você for para o seu trabalho: ah, pastor, mas eu vou de onde? De metrô. A Deus porque você está indo para o seu trabalho. Deus tem te dado trabalho enquanto muitas pessoas estão desempregadas. Você tem a sua empresa, o seu negócio. Você tem orado, tem colocado a sua empresa diante de Deus. Outro dia eu conversava com um irmão a respeito da empresa e eu disse a ele: olha, como você está direcionando a sua empresa? Você está colocando Deus em primeiro lugar, nos seus contratos, nos seus clientes, está orando por eles? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui, alguns obreiros me acompanham, é ir orar na empresa onde os irmãos trabalham, é ir orar nos negócios. Irmãos, tudo que adquirimos na nossa vida, temos que dar graças a Deus. Alguns irmãos têm o hábito disso aqui, eu já vi isso muitas vezes. Comprou um carro? Ora. Mudou de casa? Ora. Foi promovido no trabalho? Ora, agradece a Deus, seja grato ao Senhor, faça um culto de ações de graça. Foi abençoado por Deus, seja grato, Senhor, sou grato a Ti. Salmo 103, bendiz ao meu alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos Teus benefícios. Eu fico olhando uma igreja, um templo como esse, temos que ser gratos a Deus, porque tem um banquinho almofadado para sentarmos, tem instrumentos para tocarmos, tem um ambiente gostoso, propício, abençoado como esse. Quantas pessoas não têm um lugar para glorificar a Deus? Quantas pessoas não têm instrumentos para louvar ao Senhor? Eu já dirigi igrejas que tinha um violão só, um tocador só, e que só sabia cantar 3 hinos. E eu ainda ministrava louvor naquela época, viu, Guilherme? No primeiro domingo eu ia ministrar o louvor, eu cantava o hino 1, 2, 3. No outro domingo era a Rosana, e ela cantava o hino 3, 2, 1. No outro domingo era a Shirley, lá na Zona Leste. Aí para intercalar um pouquinho, ela cantava o hino 2, o 1 e o 3. Porque não tinha quem tocasse. Não tinha repertório, não tinha instrumentos. E hoje nós temos aqui quantos músicos, os músicos estão de parabéns, Ministério de Louvor, questão de mídia, mas quantas coisas nós temos na igreja hoje, e o Senhor tem nos dado, nós temos que ser gratos a Deus. Quando você e eu chegamos na igreja: Senhor, obrigado por esse Ministério de Louvor. Às vezes a gente reclama o homem, quando eu digo homem, o sentido original da palavra, no sentido geral, homem e mulher. Meus irmãos, nós muitas vezes estamos só em busca de conquistar algo, eu quero mais, a gente nunca está feliz com aquilo que tem, isso é muito bom. Quanto mais pudermos adquirir coisas, quanto mais pudermos nos envolver, muito bem, trabalhar, crescer, estudar, adquirir, mas em primeiro lugar eu tenho que dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. O que eu estou fazendo está para glorificar a Deus? O que eu faço, o que eu tenho feito, glorifica a Deus? A minha vida tem glorificado ao Senhor? Daniel, ele levava os seus problemas para quem? Para Deus. Daniel levava os seus problemas para Deus.
E eu me recordo aqui também daquela canção: vou levar meus problemas para Deus, apresentar minha situação diante de Deus. Irmãos, Deus é o maior especialista em solucionar causas impossíveis. Eu não sei qual é a causa que você está enfrentando, qual é a situação que você está enfrentando ainda no início desse ano, mas eu quero dizer que Deus tem para você um tempo de revitalização. Deus quer que através da sua vida pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas. E aqui na sexta-feira nós falamos com a liderança, depois nós vamos transmitir a você. Preste muita atenção, qual é o nosso propósito? Qual deve ser o propósito da igreja do Chaves? Refletir a glória de Deus. Essa igreja tem refletido a glória de Deus para fora, para as pessoas que aqui chegam. É evangelização, ou evangelizar todos os povos. Nós não podemos nos esquecer, igreja do Chaves, irmãos amados, nós precisamos evangelizar. Evangelizar, repita comigo por favor: eu preciso evangelizar todos os povos. Está quase bom, mas eu quero ouvir todo mundo, quem está lá atrás falar e quem está na night. Repita assim comigo: a minha vida, ela precisa glorificar a Deus. Agora diga assim: eu preciso evangelizar as pessoas que precisam. Repita comigo assim: precisamos conectar as pessoas a Deus. Vamos de novo, diga assim: eu preciso levar as pessoas a se conectarem com Deus. Em quarto e último lugar, diga assim: precisamos preparar as pessoas para servir ao próximo. Irmãos, precisamos levar a palavra conexão. Conectar é uma palavra que está sendo muito usada nos dias de hoje, mas precisamos levar as pessoas a se conectarem a Deus. Quando você e eu chegarmos na igreja, precisamos nos conectar com Deus. Igreja é um lugar de se conectar com Deus. Agora tem o carro, está saindo aí, né, o carro elétrico, né? Quando vai acabando a bateria, tem lá, você vai colocar ele lá na tomada, lá vai abastecer. Irmãos, quando eu e você chegamos na igreja, nós temos que nos conectar com Deus. Eu preciso ser abastecido, eu preciso ser abençoado, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso louvar aqui, não preciso do ministério de louvor dizer: levanta a mão, cumprimenta o irmão, não. Eu quero me conectar com Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero esquecer tudo agora aqui, se você puder, esqueça tudo. Na igreja não é lugar de conversar, quer matar a saudade do irmão depois do culto. Aqui no templo é hora de conectar-se com Deus. Quando você estiver na sua casa, dobrar os seus joelhos, a Bíblia me ensina: fechar a porta do nosso quarto, se conecte com Deus, se prepare para um dia que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes começamos o dia, já vamos correndo para o trabalho, para as atividades domésticas. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da minha família? Em segundo lugar, Daniel na cova. Daniel era amicíssimo do rei. Só que eu vou dizer uma coisa a você: não adianta ser amigo de alguém importante se não tiver a presença de Deus. Eu conheço algumas pessoas, pouquinhas pessoas, talvez importantes, assim posso dizer, né? Mas essas pessoas não vão nos auxiliar na hora que mais precisamos. Talvez você tenha um amigo que te socorre na hora de uma emergência. Mas nós precisamos, irmãos, da graça soberana de Deus sobre as nossas vidas. Daniel era amigo do rei, mas nem o rei pôde livrá-lo daquela cova dos anjos. Daniel não tem como se livrar daquela tribulação. Irmãos, note bem uma coisa aqui que eu vou dizer nessa manhã. Tem tribulações, tempestades, lutas na nossa vida, e nós não vamos conseguir nos livrar dela se não entendemos o propósito de Deus. As tempestades, elas vêm e elas passam, mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus, entendendo aonde Deus quer nos levar. Às vezes algumas tempestades, alguns problemas, algumas adversidades, algumas tribulações, elas demoram um pouquinho mais, porque nós não entendemos o processo de Deus, o amadurecimento de Deus para sair dessa tempestade. Certa feita o Senhor Jesus estava ali com Pedro e diz o quê? Vem cá, Pedro, caminha sobre as águas. Pedro, quando estava olhando para Jesus, Pedro, quando estava com os olhos fitos em Jesus, ele começou a olhar para Jesus e andar, seguindo sobre as águas. Mas
Quando Pedro começa a lembrar de algumas coisas, algumas situações, ele começa a afundar. Diz o texto que lemos que aquela pedra ela foi selada. A pedra foi selada com uma sentença. Existe uma sentença, muitas vezes, de derrota. Alguns problemas que surgem na nossa vida, eu quero lhe dizer nesta manhã, alguns problemas que surgem, eles vêm com sentença de morte. Eles vêm com sentença de acabar com você, de acabar com a gente. A palavra do Senhor diz que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Mas o diabo vem para matar, roubar e destruir. Por isso precisamos vigiar o tempo todo. Você jovem, adolescente, você irmão, irmã, família, nós temos que vigiar o tempo todo. Aonde nós vamos falar, o que nós vamos, da maneira que vamos agir. Não pense que vai acabar a tribulação em meio minuto, em um minuto. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Eu gosto muito quando eu vou ao supermercado. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ir no supermercado fazer compra, eu gosto de fazer feira. Eu, quando tenho tempo, faço mesmo, gosto. Mas eu sou daqueles que eu vou olhando data de validade. Eu vou olhando o preço, eu também gosto de olhar preço. A sua tribulação, meu irmão, minha irmã, a sua tribulação, o problema, ele tem um prazo de validade. Ele tem um tempo. Vai passar, vai acabar em nome de Jesus. A vitória vai chegar, mas tenha paciência, tenha perseverança, não perca o rumo do que Deus tem para você, né? Quando a gente vai no supermercado, você tem lá o prazo de validade, é aquela validade, aquele pão puma, aquele leite, aquela carne, tem um prazo de validade. Mas meu irmão, você tem que entender também, que há um momento que chega na nossa vida, que é a hora de sair desse problema, que é a hora de sair dessa cova, que é a hora de sair dessa frustração, que é a hora de se entregar totalmente em Deus. A preparação que Daniel tinha produziu em Daniel 3 coisas importantíssimas. Meu irmão, nós temos que nos preparar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela foi para uma reunião, e nessa reunião as pessoas não estavam preparadas para aquela reunião. Quando você vai numa entrevista de emprego, como é que você vai? Já que hoje é muita coisa online. Mas outro dia alguém disse para mim que foi entrevistar uma pessoa, a pessoa estava no quarto, sentada em cima da cama, fazendo a entrevista. Será que essa pessoa vai passar? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que ir lá. Você tem que conhecer aquela empresa. Pelo menos se perguntarem você, como é que é a empresa? Como é que você chegou até aqui? Eu caí de paraquedas. O que você quer? É só o salário? É só o dinheiro? Porque muitas vezes o dinheiro, só o salário, não vai lhe trazer a alegria, não vai lhe trazer a concretização dos seus sonhos. E a preparação de Daniel aqui, a preparação que Daniel tinha e que precisamos ter, mas olhando para Daniel, 3 coisas aqui, ou 3 chaves que você queira. Lá no verso 3, havia em Daniel um espírito excelente. Sabe o que é espírito excelente? Havia em Daniel a presença de Deus. Havia em Daniel a presença de Deus. Nós precisamos refletir a glória de Deus, a graça de Deus. Lá no verso 3, Daniel era temente a Deus. E Daniel lhe refletia para ele, como é bom quando você conversa com alguém que tem a presença de Deus. Como é bom quando você abraça alguém que tem a presença de Deus. Como é bom quando você conversa com alguém que as suas palavras fazem bem ao nosso coração, à nossa vida. Segunda coisa que me chama a atenção aqui sobre a vida de Daniel é a coragem. A coragem de Daniel. Coragem, meus irmãos, é domínio do medo. Não é que você não vai enfrentar o medo, você vai enfrentar. Não é a ausência do medo, mas o medo não permite você transformar aquilo ali em pavor, que é a impotência das coisas, o domínio. Não é? Tem mulher que tem medo de barata, né? Mas quando a barata aparece, só você ficar gritando, não adianta, a barata não vai embora. Então fica gritando, barata, barata. Tem que chamar alguém para dar um jeito naquela barata. Tem gente que tem medo de sapo, lagartixa, sei lá. Não é? Certo momento Jesus estava passando e aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, tem hora que a gente tem que pedir socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é gritar mesmo.
Você já viu alguém pedindo ajuda quando a casa está pegando fogo, incêndio ou carro? Como é que a pessoa pede? Oi, me ajuda, meu carro está pegando fogo. É assim que a pessoa faz? Oi, me ajuda, estou sendo assaltado. É assim que faz? Como é que o senhor grita? Grito, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Tem hora na nossa vida, irmãos, que temos que dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso de um milagre. A coragem aqui de Daniel foi saber, quando ele soube ali do edito do rei, ele vai para o quarto, ele vai orar. Quanto foi buscar a Deus, ele encontrou em Deus ali o que é resistência, ele encontrou em Deus equilíbrio. Se falta na sua vida equilíbrio, se falta resistência, busque de Deus. Tem gente que falta equilíbrio, qualquer coisa na vida perde equilíbrio. Tem gente que não tem resistência. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, pastor, eu fui jogado nas covas dos leões. Ah, eu perco o meu equilíbrio fácil, pavio curto. Se o seu pavio é curto, peça a Jesus para já ajudar a esticar esse pavio. Peça ao Senhor que Ele dê sabedoria. E em terceiro lugar, olha o que o verso 23 diz lá: nenhum dano foi causado a Daniel. A preparação em Daniel produziu fé em Deus. Nós cantamos, se não me falha a memória aqui, alguma coisinha, cantamos um hino falando: o choro pode durar a noite inteira, a alegria vem pela manhã, não é isso? Daniel foi jogado na cova no início de uma tarde, no final da tarde, e Daniel ficou até o outro dia. Meu irmão, o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Amém. Repita comigo assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei se você já passou algumas noites em claro. Talvez você já tenha passado algumas noites em claro viajando, né? Você está na estrada, daqui a pouco é de noite, o dia começa a clarear. Quem sabe aí agora há pouco, na virada de ano, teve alguns que, aquelas ceias bonitas, caprichadas, né? Foram para sua casa, aí o dia começou a amanhecer, lá 4, 5 horas da manhã, já estava aparecendo sol. Mas quantas vezes, né, algumas pessoas já passaram noites cuidando de alguém, muitas vezes num velório, muitas vezes num hospital. Mas aí de manhã, esses dias, estava acompanhando alguém e a pessoa passou a noite todinha no hospital. Aí chegou de manhã, a pessoa: pastor, glória a Deus, recebi alta, que coisa boa, que alívio. Quero dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, você que está aqui no templo, você que está de forma online, talvez algumas questões da sua vida você esteja chorando, não só uma noite, não duas, talvez mais algumas, mas Deus está dizendo para você neste dia, Deus está dizendo: a alegria está chegando, o milagre está chegando, a sua resposta está chegando. Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Você lembra lá em Marcos capítulo 5, quando Jairo estava na cova, trazendo aqui para o nosso texto, né, de Daniel. Jairo estava na cova, os amigos de Jairo avisam: Jairo, sua filha está morta. Mas Jesus diz o que a Jairo? Jairo, não olhe para a circunstância, creia somente. Meu querido irmão, minha querida irmã, não olhe para as circunstâncias, creia somente em Deus. Quando nós olhamos para as situações, nós ficamos presos na situação, nós ficamos com medo, nós temos medo de romper. Nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: não fique preso nesta situação. Sabe o que Jesus está dizendo a Jairo aqui? Jairo, cai fora dessa turma incrédula. Jairo, cai fora dessa turma que não incentiva você a crer no poder de Deus. Jairo está recebendo uma palavra de Deus, estimulando a sua fé, para que Jairo fosse abençoado e ajudado a conquistar a sua vitória. Meu irmão, se tem alguém que te ajuda na hora do problema, na hora da luta, aquele irmão, aquela irmã, o esposa, a esposa, filho, pai, que te ajuda, se incentiva: olha, está passando por isso, está chorando por quê? Tem um Deus que pode todas as coisas. Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Mas tem hora, irmãos, que tem pessoas que são como amigo de Jó, está do lado: ah, você está passando por isso, eu também já passei. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não vai vencer, a sua casa própria não vai chegar, o batismo com o Espírito Santo não vai chegar. Ah, essa igreja não tem jeito, aquele funcionário não tem jeito. Essa semana eu ouvi de alguém dizendo a respeito de um funcionário, todo mundo dizendo: manda ele embora, manda ele embora, manda ele embora. E o irmão, o servo de Deus, falou: eu não vou mandar embora, eu vou
trabalhar com ele, eu vou cuidar dele. É isso, irmão, é incentivar. Quando você vê uma situação diante dos seus olhos que estão difícil, creia somente. Deus mandou um anjo ali na cova dos leões. A fé é o botão automático que faz as coisas acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, peça a Deus fé. A fé é o botão automático da ação de Deus na nossa vida. Deus, quando quer fazer, Ele vai fazer. Deus, quando quer agir, Ele vai agir. Não importa as coisas que disseram contra você. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, declarar algumas palavras proféticas sobre a sua vida. Você pode levantar suas mãos aos céus? Eu vou dizer assim, em nome de Jesus: está chegando o tempo de você sair dessa cova. Está chegando o tempo, profeticamente, em nome de Jesus. Fique com a sua mão levantada, se você assim crer. Você que está aqui no templo, você que está em casa. Está chegando o tempo de você sair desta cova. Está chegando o tempo de Deus tirar você desse lugar de adversidade. Está chegando o tempo de Deus te livrar desses problemas. Mas preste muita atenção: algumas vezes Deus não nos livra do problema, Deus nos livra do problema, porque Ele vai dar estratégia, Ele vai dar saída. Mas está chegando o tempo também de Deus ser glorificado na sua vida. Deus vai se glorificar, vai se fazer presente na sua vida e através da sua vida. Está chegando o tempo de Deus permitir, e Deus deseja isso, que você conheça Ele mais intimamente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está chegando o tempo na sua vida em que os inimigos serão derrotados em nome de Jesus, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo poder e o Espírito do Senhor. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: mesmo que por muitas vezes você não entenda o porquê da dificuldade que você está passando, meu irmão, minha irmã, servo do Deus Altíssimo, saiba que Deus está com você, comigo, com a gente em todo o tempo. Deus jamais nos abandona. Mas infelizmente existem pessoas que abrem mão do seu casamento, abrem mão do seu ministério, abrem mão dos seus sonhos que Deus deu, muitas vezes por causa de um gesto de crítica, uma palavra de crítica. Quando alguém se levantar e fizer uma crítica a você, ou dizer algo que você percebe, entende que não é da paz de Deus, repreenda em nome de Jesus. Diga: está repreendido. Eu não aceito sobre a minha vida, eu não aceito isso sobre a vida do meu filho. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, é correr, mas com paciência. É tirar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos enrola, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. Se tem alguma coisa na sua vida impedindo você de ter intimidade com Deus, de crescer na presença de Deus, se tem algo que você está vendo que está amarrado ali, nesta manhã Deus está dizendo: vai cair por terra em nome de Jesus. Mas você precisa tomar uma posição de Deus, diante de Deus. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 diz: o que mantém uma pessoa em ir até o fim é o quanto tem um propósito bem estabelecido. É o propósito que mantém uma pessoa motivada em seu alvo, desprendido dos embaraços dessa vida. Irmãos, ou nós servimos a Deus verdadeiramente, ou nós não vamos experimentar de tudo que Deus tem preparado para nós. Não dá para estar com um pé na igreja e outro no mundo. Não dá para um dia orar, outro dia não orar. Não dá para uma hora você estar bem aqui, outra hora você está mal ali. Passamos por lutas, adversidades, sim, mas aquele que começou a boa obra, ele está completando e vai completar sobre a nossa vida. A.W. Tozer, uma frase que eu anotei de A.W. Tozer, muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Não tem como você conhecer alguém se você não andar com ele. Alguns aqui são casados já há muitos anos, então você conhece seu cônjuge. Pais conhecem os filhos só de olhar, quando o filho chega em casa, como o filho está. Eu quero dizer a você que Deus é o nosso Pai, Ele nos conhece. Deus conhece a sua vida, o seu coração. Ele sabe como você está, o que você precisa, até onde vai as suas limitações e a minha. Mas Deus não se curva à nossa pressa imediatista.
Sabe por quê? Hoje nós queremos que tudo aconteça assim. Oração micro-ondas. Na igreja, né, parece que as coisas são self-service. A gente chega, Senhor, me dá minha bênção. Senhor, me dá meu milagre. Ah, eu quero esse hino. Ah, eu gostaria daquela pregação. Não. Não tenha pressa diante de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moldar. Né? Para você fazer um bolinho de laranja bem caprichado, demora um pouquinho, não demora? Você vai ter que preparar todos os ingredientes, farinha, ovo, pó royal, uma laranja boa para ficar bem docinho o bolo, né? Depois ele vai lá no forno. Se você quiser caprichar no bolinho de laranja, você vai depois colocar uma calda em cima, né? Quiser caprichar mais ainda, corta em rodelinhas e vai colocar em cima daquele bolo de laranja. Só eu olhar para ele, né? Já vi que ele está bonito. Se é um pudim, se você gosta de um pudim, você vai colocar lá no forno. Você tem que esperar, tem que ter paciência. Uma comida feita num fogão a lenha, como é gostoso, né? Está chegando quase a hora do almoço. Um arrozinho e feijão no forno a lenha, mas demora um pouquinho mais. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei ficou ali a noite toda, preocupado. Mas aqueles leões não devoraram Daniel. Aquela porta estava selada com o anel do rei. Ninguém podia fazer nada, nem o próprio rei, que já tinha feito ali o decreto. Mas pela manhã, quando o rei manda abrir aquela cova, Daniel está ali, são e salvo, abençoado, para a glória do nosso Deus. E aquelas pessoas que intentaram contra a vida de Daniel, elas foram jogadas lá naquela cova e foram devoradas. Portanto, meu irmão, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Não se preocupe com as tribulações que têm vindo, mas se prepare para ela. Eu vejo muitas pessoas falando: eu quero aprender a dirigir carro. Eu quero aprender a dirigir um automóvel. Você tem que fazer as aulas. Tem que pegar alguém que conhece para treinar você. Tirei a minha carteira de habilitação. Já está preparado? Não. Dirigir na estrada é igual dirigir em São Paulo? Não. Dirigir no sítio que vocês têm aí, alguns de vocês têm aquele sítio lá no meio do mato, né, com barro, com tudo mais, é igual dirigir na estrada, na Radial Leste, na Marginal, na 23? Não. Nós temos que nos preparar para o agir de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar a renovação espiritual, preparar para as adversidades. No casamento, temos que estar preparados. Primeira situação no casamento, o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos buscar a Deus junto. No ministério, vamos orar. Na vida profissional, as portas se fecharam. As portas que Deus abre, ninguém fecha. Talvez você não esteja ainda entendendo o plano de Deus, mas mesmo que você não entenda nada, continue adorando o Senhor. Talvez você ainda não entendeu o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Chegou o tempo de você sair dessa cova. Chegou o tempo de você abrir os seus olhos, pedir a Deus que abra os seus horizontes, para que você compreenda o que Deus tem para você. Vamos ficar em pé? Eu quero dizer a você 5 chaves que esse ano nós vamos também estar tratando na igreja. Depois vocês vão saber 5 chaves importantes para a sua vida, para a vida da igreja. Eu vou falar e você vai repetir comigo, para depois cantarmos uma canção e orarmos juntos. Primeiro lugar, oração. Vamos lá? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? 5 chaves para esse ano na sua vida e na vida da igreja. Primeiro lugar, oração. Segundo lugar, cuidado. Terceiro lugar, testemunho. Quarto lugar, evangelismo. Em quinto lugar, serviço. Guarde essas 5 chaves na sua vida durante esse ano. Primeiro lugar, oração. Ore. Quando eu digo oração, leitura da palavra, cuidado. Cuide da sua vida. Cuide das pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. E em terceiro lugar, testemunho. Eu tenho ouvido aqui, nós temos ouvido testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito. E eu quero dizer para você, 2023 será um ano de testemunhos na sua vida. Você vai testemunhar a graça, a grandeza do Senhor. Prosperidade, pastor Ricardo, quando trouxe aqui a palavra da oferta, falou prosperidade. Prosperidade bíblica existe, mano.
Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te abençoar, mas nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida. Em quarto lugar, evangelismo. Seja alguém que evangelize, fala do amor do Senhor. Daniel, ele testemunhou ali do que Deus fez na vida dele. Diante daqueles homens, diante daquela situação, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. E por último, serviço. Seja um voluntário na causa do Mestre. Se disponha a fazer a vontade de Deus. Pastor, aonde? Na igreja? Sim. Na minha casa? Sim. No meu trabalho? Sim. Na minha família? Também. Tem hora que a gente só quer ser servido. A Rosana, algum tempo atrás, a Rosana pregou aqui sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu não vou fazer isso hoje, mas sabe, em algum momento nós vamos fazer isso. Colocar uma toalha nos ombros, quem sabe eu, os presbíteros lá na frente, quando você chegar, lavar os seus pés, ou fazer isso simbolicamente. Sabe por quê? Deus deu o que Ele tinha de melhor para cada um de nós. Deus deu o seu Filho unigênito. E meus irmãos, Deus nos ama de uma forma extraordinária. Eu quero dizer a você, se em alguns momentos você tem sido jogado na cova, nesta manhã Deus vai prover sobre a sua vida. Talvez você ainda permaneça nessa cova mais alguns dias, quem sabe durante alguns meses, mas eu quero dizer, mesmo que você esteja rodeado de leões, de inimigos, de situações diversas, talvez na sua empresa, no seu negócio, mas pastor, tem tanta gente melhor do que eu, no mercado de trabalho, profissionalmente, ministerialmente, pode até ter, mas a bênção de Deus é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Vamos louvar o Senhor com uma canção, depois eu quero orar por você. Fale com Deus. Quero que você ore, que você se apresente diante de Deus e diga a Ele: Senhor, quantas covas você tem sido lançado? Parece que está tudo bem, mas Deus, Ele está cuidando de você. pra todo mundo está tudo bem. A sua vida precisa refletir a glória Mas de Deus. eu conheço teu coração. Deus te conhece, meu irmão, minha irmã. Conheço você por dentro. Exerça o papel de evangelizador. Alcance vidas para Jesus.